Saudações alvinegras, bora massa para mais um vídeo aqui, mais um corte do Galão com imersão de Libertadores, trazendo um corte aqui bem completo para vocês aí, uma análise de como o Galo deve se portar, deve vir para esse jogo aqui, trazendo um trecho para vocês, galera, do ESPN FC, para a gente analisar e conferir todas as opiniões. E também temos entrevista, galera, entrevista aí com Scarpinha, entrevista aí com a Arana. O vídeo tá bem legal, bem completo aí, para vocês conferirem e ficar até o final aí, pra gente no final debater aí sobre o vídeo, beleza? Bora conferir, se inscrever, deixar o like, as imagens são da ESPN Brasil, vou deixar os links na descrição do vídeo como créditos, e bora, galera, bora ver aí de qual é da análise da imprensa esportiva. Tudo daqui de dentro, tudo do Monumental de Nunes. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vitória Leite, vamos acionar? Vamos, porque a Vitória Leite essa aí tá difícil o Galo. De encontrar. Essa de tanto que roda e trabalha. Meu Deus do céu, a mulher não para, girando pra lá e pra cá, já tá lá no treinamento do Atlético. Porque lá no Botafogo eu sei que o primeiro treinamento, os jogadores foram poupados. Exato. Os que atuaram contra o Palmeiras, o Adrielson também. Agora, no Atlético, como é que foi esse treinamento? Vitória, o que você tem de informação aí pra gente? Fala, amigos, um beijo pra vocês, uma boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Boa noite ainda com o céu clarinho, né, porque aqui demora a escurecer. Mais pra frente eu ensino minhas técnicas de teletransporte pra vocês, mas agora, neste momento, estamos em frente ao CT do Defensa e Justiça, onde o Atlético treinou essa tarde, né. No finalzinho da tarde, o treino começou às 5h30, devem sair daqui por volta de umas 7 horas, 7 e pouquinho, devem estar de caminho para o hotel onde estão hospedados aqui na Zona Sul da província de Buenos Aires. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, diferentemente do Botafogo, que abriu 15 minutinhos da atividade, o Atlético não deixou a imprensa chegar, não. É verdade que por aqui, se você quiser espiar, até dá, porque tem umas grades, né? Os portões são vazados aqui do CT Defensa e Justiça. Então, em volta do CT, que é mais de um quarteirão, você consegue tentar tirar uma palhinha ali do que é. É claro que eu estou aqui sempre ativa para quando nos chamarem, então não fui olhar como foi o treinamento ali do Milito, porque realmente está um pouco mais distante. Mas é vazado esse CT aqui, até achei uma coisa interessante. Quanto a isso, o técnico Gabriel Milito sempre vai manter um mistério para a escalação, para o jogo contra o Botafogo no sábado. Ele vai ter força máxima. Matias Zarate, a gente já sabia que ia ser um desfalque, porque recentemente ele sofreu uma lesão muscular e ele tinha acabado de se recuperar de uma outra lesão e de uma cirurgia de uma hérnia. Então, por isso, também muito difícil que o Matias fique pronto até o jogo contra o Botafogo. Fora isso, o Milito pode escalar quem ele quiser para essa partida de sábado. E aí a gente bateu um papo com dois personagens importantíssimos para essa chegada do Atlético à final da Libertadores. Dos dois lados, tem do lado esquerdo e do lado direito, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa. Vamos ouvir. Não estamos vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro já de um tempo, não é de agora. E em Copas, né, estamos nos portando muito bem. Acredito que o torcedor tem uma confiança muito grande na gente, na nossa equipe, né? E a gente também tem que deixar tudo que passou para trás, né? E focar nessa final. É o sonho do torcedor também que essa taça retorne para Belo Horizonte, né? O último título foi em 2013. E esse é o nosso objetivo, dar alegria para o nosso torcedor. A conquista da Libertadores é a nossa única esperança, salvação do ano, né? O Botafogo já está garantido na Libertadores do ano que vem, tem grandes chances de ser campeão brasileiro, então eles já têm uma garantia de um 2025 melhor do que a gente, né? Nós temos apenas essa chance da Libertadores para salvar o nosso ano, para colocar em evidência, né, muito mais a carreira de todo mundo aqui. Tem que fazer valer, galera. A nossa maior chance, com certeza é o jogo da vida de todo mundo, o jogo mais importante da carreira. Mas esse momento difícil a gente consegue deixar ele para trás porque a gente precisa, né? Não tem muito o que a gente fazer. Os erros que a gente cometeu no Brasileirão já ficaram para trás, a derrota na Copa do Brasil também. A gente tem que pensar apenas nesse jogo da Libertadores e salvar aí o nosso ano.
É isso, Scarpinha. Pra cima deles. É isso, palavras do Gustavo Scarpa, muito sóbria, né? A declaração do lateral direito, barra ala, barra meia, barra atacante pelas pontas. Esse cara é versátil, uma opção versátil do Gabriel Milito, tem feito muita diferença na temporada. Mas é isso que a gente pôde ouvir um pouco deles. O Atlético, é verdade, vem de 10 jogos sem vencer, não tá no melhor momento, inclusive é o pior momento não só da temporada. Nos últimos anos isso só aconteceu em 2023, que o time ficou 10 jogos sem vencer, e em 1992. Então foram apenas 3 momentos da história que o Atlético ficou tanto tempo sem uma vitória, mas final é diferente e existe muita confiança nos bastidores também, viu, William? Boa, Vicky, valeu. O Mendel Bidlovski está com a gente também. Deixa eu girar, daqui a pouco tem a Roberta Barros também. A gente vai girando. Veja só nossa cobertura, né? Nossa reportagem. Mendel Bidlovski agora, o homem está passeando por Buenos Aires, né? Se eu falar o que eu vi ele aprontando na hora do almoço, não, posso falar que estava ao vivo. Tinha a ver com gastronomia? Pedacinho de carne, o pessoal só reclamou que não estava tão macia, mas não era ele que tinha pedido, né? Era de alguém, ele foi lá filar, não foi sempre isso? Muito corajoso, o rapaz virou e falou, quer um pedaço? No meio do link ele aceitou, tava lá. Não tem como negar, carne, né? Não. Imagina. Complicado, tem hora que pode ser traiçoeiro. Vai lá, Mendel Bidlovski. William, tô na concentração da torcida do Galo, depois a gente vai para a concentração da torcida do Botafogo, mas é muito legal, uma estrutura que montaram aqui. Tem tatuagem, o Thiago Scarpa tá fazendo tatuagem nos torcedores. O torcedor fez a tatuagem, símbolo do Galo. Tá aqui, uma tatuagem bonita, vai levar pra casa. Pode botar a máscara do Hulk, ó. Ele é o Hulk da Arena. Ganhou camisa do Hulk e tá fazendo as tatuagens que o torcedor... Tatuagens gratuitas, os torcedores que se inscrevem aqui. Ficou muito legal, parabéns. Falar contra os torcedores que estão aqui. Vocês vieram de moto pra Argentina? Sim, viemos de moto. Andamos 2.800 quilômetros. Com chuva, sol, frio, mas estamos aqui. Levantaram a taça e o Galo vai ser campeão. Vamos, Galo! Mas como que foi essa viagem de moto, rapaz? Foi boa viagem, tranquila e acreditando no Galo, velho. Galo sempre, Galo porra. Aqui, ó, temos Hulk e Davidson com a piscadinha. Eu amo minha esposa. Em grande estilo prepararam esse material com os grandes jogadores aqui do Atlético, né? É isso aí. A gente tá acreditando que o Galo vai ser campeão, vai ser difícil. E assim como o Davidson é minha esposa, eu amo a minha, a gente veio junto pra ver essa final da Libertadores aqui. Seu amor pela sua esposa é igual ao do Davidson? O meu é maior, o meu é maior. E você veio com Hulk? O homem. Maravilhoso. Mas meu marido também, meu marido é mais. Vamos deixar tudo certo. Mas aí, como tá o sentimento do torcedor do Atlético para esse jogo? O momento talvez não seja melhor, mas é um time cascudo, né? Cara, estamos muito ansiosos. Sabemos que o Botafogo tem um time forte, mas assim, confio no Milito, o Milito tem um plano. Ele vai saber fazer uma estratégia para fechar a casinha e 1-0, gol do Devinho, o último romântico desse Brasil. Uma piscadinha. É isso aí, aqui, ó. É isso aí. E o placar pra você? 1-0, gol do Hulk. E se rolar, um do Devinho também depois. E olha quem... O Galo. O Galo tá aqui. O Galo já tá se preparando pra final, né? Como que é essa preparação? Mostra pra gente aqui, ó. Então, eu vim com essa máscara porque minha esposa não sabe que eu tô aqui, né? Então não vai poder me reconhecer. Não, eu tô brincando, viu, gente? O Galo tá solteiro. Eu vim preparado pra sair daqui campeão com o namorado. Então, eu vou lançar aqui pra vocês o grito do Galo campeão, pô. Tá bom pra você? Esse... Ó, torcedor do Criciúma é neutro. Mas pra você, quem que vai ganhar? Atlético ou Botafogo? Olha, a gente tá aí pelo espetáculo, né? Então a gente veio aqui pra curtir o show, enfim, vamos ver o que vai dar aí. E vamos curtir a festa aí tenho certeza que vai ser um grande jogo. Tá em cima do muro, né? Então beleza, é isso aí. Vai falar o placar. Vai você. 3-2. O Hulk vai meter um gol, Paulinho vai meter o outro e o Devinho fechou o placar. E o resto é conversa, campeão. Nós vamos levar a taça daqui e acabou. Não tem conversa. Tá confiante? Certeza da vitória. Certeza? Certeza. Nós vamos levar ela lá para Minas Gerais e vamos comemorar o título, caneco, vamos fechar tudo. Quero deixar uma coisa bem clara pro eixo Rio e São Paulo. Respeitem o Galo.
respeita o Galo. O Galo não está morto. O Luiz Henrique ressuscitou o Galo no último jogo, por falar demais. Luiz Henrique, o Hulk, você tem 7 gols pela seleção. O Hulk é ídolo da seleção brasileira. Respeita o Galo. Sábado nós vamos ver quem é o Galo. Você já viu o gol? Henrique, e vai pôr ele dentro do bolso. Dentro do bolso, vai guardar ele. Aí, primo, fala aí. 1-0, sofrido, 45 segundo tempo, gol do Devinho piscadinha. Tá confiante a torcida do Galo, William. Você pode perceber que a confiança é grande por aqui. Cara, eu juro que eu nunca vi a torcida do Galo tão confiante na minha vida, de verdade. A gente sabe como é que é o torcedor do Galo, né? Eu nunca vi tamanha confiança. Você que é jornalista aí do Eixo Rio São Paulo, viu? Toma, viu? Você... Foi pra mim? É, foi. Você que é jornalista do Eixo. Mas tem um negócio que é muito Respeito curioso. Do Galo, viu só? O Mendel tá ali e é claro que vai passando, a hora vai passando ao longo do dia, a ingestão de líquido ela vai sendo aumentada e a confiança ela vai aumentando na mesma proporção. Entendi. Porque mais cedo, que a gente conversava ali até com torcedores do Galo ali na região de Porto Madeira, torcedores de Botafogo de Galo, todo mundo era o mesmo papo. Não, o Botafogo é favorito, a gente vai beliscar um golzinho, vai ser difícil. Com o passar do dia, gostei da sua análise. Essa confiança toda aí. Você acha que o teor alcoólico vai... Não, isso é você que tá falando, mas a hidratação. A hidratação, tá aquela aguinha. Pessoa, sabe, mais animada. Cabeça, né? Não, mas é interessante. Acho que você tem que fazer festa mesmo. Tem que viver esse ambiente, William. Só queria te perguntar, Pedrão, para passar pro estúdio também. Há pouco a Vitória Leite estava falando do mistério. Ó, não deu nem 15 minutinhos para a imprensa ali. É o Milito. Tá fazendo mistério. Isso é uma prática muito comum, desde que o mundo é mundo, né? Futebol, desde que a gente anda para frente. Os técnicos fazem isso, fazem mistério. Mas tem muito o que esconder o Atlético? Tem alguma arma secreta esse Atlético? Não. Acho que o Atlético tem mais dúvidas de como ele entra em campo. Não acho que vai chegar alguém para virar e falar aqui, ó, esse jogador aqui ninguém estava imaginando que ele poderia atuar, ou então essa situação de jogo ninguém poderia imaginar. Eu acho que tem muito que um debate ali, creio eu que seja um debate interno, da utilização do Daverson, e não pela figura do jogador, mas por como o comportamento da equipe muda ou tende a mudar com o Daverson em campo. O Daverson em campo, penso eu, que é um Atlético muito mais com bola, tentando potencializar. O Daverson arrastando uma última linha, tentando se posicionar na área, tentando uma bola esticada que ele vai até ali a meia louco, como faz muito o Igor Jesus muito bem também, para dar uma casquinha, segurar, passar, fazer o que ele fez contra o Botafogo uma no parede para alguém também? passar. Mente? Também? Tem esse jogo mental. Esse papel, mas que você pode usar também numa fase mais aguda ali no segundo tempo, quem sabe numa prorrogação. Acho que tem muito um debate. Só que com o Daverson em campo, como é que é a sua recomposição? Como é que você trabalha com o Hulk, Paulinho e Scarpa? São 3 caras a menos marcando, ou um desses 3 caras vai ter que descer um pouco mais para fazer uma linha de meio de campo? Então mas o Galo tem notoriamente um problema de recomposição. É muito do que o Milito está pensando. Ele vai de fato baixar, bloquear, como ele falou na entrevista coletiva, que primeiro ele não quer deixar o Botafogo jogar, primeiro ele quer neutralizar. Vai botar esse bloco lá embaixo, vai ter uma linha um pouco mais robusta ali de meio de campo, não necessariamente com o Davidson, mas talvez com o Hulk e Paulinho lá na frente, Scarpa descendo um pouco mais, vai povoar um pouco mais esse meio de campo ou não? Ou ele vai para o jogo? As grandes atuações do Galo em mata-mata, elas se apresentam em um cenário diferente do que eu imagino para a final. Afinal, aqui eu imagino um Botafogo com bola aqui no Monumental. E um Galo entendendo como é que tenta neutralizar esse Botafogo. Grande atuação contra o Fluminense, jogo da volta em casa. Partidaça, a melhor do Galo na Galo Libertadores. Galo com bola, Galo jogando. Partida de ida do River, contra o River semifinal. Galo com bola, Galo precisando construir vantagem. É um cenário diferente, então acho que esse é o mistério. Esse é o que falta entender, isso é o que falta entender para o desenho do Galo nesse pré-jogo. E também vamos combinar, 15 minutinhos abriu ali, é uma roda de bobinho, é uma fase de aquecimento, sabe? É um exercício físico, ele pula daqui, pula de lá, faz bobinho, engana bobo, que a gente costuma falar, a imprensa sai e sim começa o treino. Seria muito mais para dar algum material a quem está aqui acompanhando, fazendo toda essa cobertura. E o Botafogo, que já tem tudo muito bem estabelecido em sua cabeça. A situação é, o Bastos não deve jogar, vai entrar o Adrielson. E ok. Todo mundo... Não é uma perda assim, quando você vira e fala o jogo contra o Palmeiras, aqui. Jogo contra o Palmeiras, o que o jogo do Palmeiras impacta? Pra mim, impacta pra dar confiança ao Adrielson. O Adrielson tinha situações pontuais ali que ele não vem grandão. Então vem bem. Vem bem. Entrou, recuperou confiança, o time falando, o gol no minuto, sabe? O gol contra o Palmeiras. Então chega com menos desconfiança pra quem olha de fora, porque lá dentro eu acredito que ele tenha confiança. Então o Botafogo, que já sabe muito bem o que vai fazer, é como se portar, é como trabalhar talvez para furar uma linha de defesa um pouco mais baixa,
abriu 15 minutinhos. E vamos combinar, se um abriu, o outro não abriu, tá longe de ser um problema nessa decisão. Você já deu o gancho para falar de um personagem maravilhoso. Diga. Né? Ame ou deixe, né? É o Daverson, né? Ah, esse aí vai ser muito falado antes e depois do jogo. Eu quero passar pro estúdio com essa aí, ó. O Daverson, fundamental no jogo contra o Fluminense, fundamental contra o River Plate. Jogador que, nossa, arrebentou nesses dois confrontos. Quartas e semifinais. Cheira a decisão. É o cara que, bom... Já resolveu o Libertadores. Aqui pertinho no Uruguai ele já resolveu a parada. Fez o gol do título do Palmeiras. Com Daverson, nesse momento incrível em termos de Libertadores, ou sem Daverson? Como é que vocês imaginam o Galo, hein? Valeu, William. Eu, por acaso, no dia em que o Atlético fez 3-0 sobre o River Plate, na Arena MRV, última vitória do Atlético Mineiro, depois disso 10 jogos sem vencer, eu estava aqui apresentando o UFC e defendia o Daverson para o segundo tempo, enquanto o Oswaldo Pascoal batia que o Daverson deveria começar o jogo, largar no time titular. Eu errei redondamente, o Daverson acabou com aquele jogo e foi o responsável direto pela vitória que deu tranquilidade para a volta lá no Monumental de Núñez. Só que agora é o Botafogo, Pascoal, que é mais forte do que o River Plate, que é mais forte do que o Fluminense, outra vítima do Atlético na Copa Libertadores. O Atlético, como disse o Pedro Ivo, de fato, mais forte jogou é o Galo ganhar, desses times. Só que quem joga pra cima do Botafogo quebra a cara. O Mauro Naves estava fazendo aqui um levantamento, nos últimos 552 jogos do Botafogo, a única derrota foi contra o Peñarol em Montevidéu. E o Botafogo tinha feito 5 no tapetinho. O Botafogo... 20 jogos, para ser mais exato, depois de ter perdido para o Juventude com o time reserva. Que ia enfrentar o Palmeiras. Quando entraram os titulares, complicaram para o Juventude. Fizeram 2 gols e tudo. O Juventude fez 3-0 no primeiro tempo. O Botafogo diminuiu para 3-2. Lá para cá, 20 jogos Só exatos. Se deu bem e se dá bem, eu estou falando, empatar o jogo, não perder para o Botafogo, quem armou a retranca. Criciúma. Vitória Cuiabá. Mais recentemente, Cuiabá e no miolo, o próprio... o Vitória, né? Foi o último jogo no Campeonato Brasileiro, antes da vitória sobre o Palmeiras. E aí, Pascoal, você mantém Daverson desde o início contra o Botafogo? Essa é uma questão de análise, né? E você apresentou, assim, os números muito condizentes com a realidade, né? Qual foi a última vitória do Atlético? Contra quem? River Plate. E quem é que foi o centroavante? O Daverson. Então, se aquele foi o grande exemplo que o time tem, por que ele não vai jogar agora? Porque eu tiraria o Daverson de uma partida que todo mundo temia o River Plate naquele dia. É o River Plate. Agora engrossou. O River Plate. Meu Deus do céu. Agora o que nós vamos fazer com o River Plate? Eu vou chorar. Não, bota o Daverson, vai jogar. Começou o jogo com o Daverson. E aí resolveu o problema. Porque o Atlético precisa marcar a saída de bola do time do Botafogo. Se deixar o Botafogo ganhar o meio-campo, ganhar a saída de bola, para apertar o Botafogo, aí não vai aguentar o tranco. Você tem que impedir as melhores jogadas do Botafogo. E as melhores jogadas do Botafogo, eu vou contar um segredo aqui, mas você não conta para ninguém. Porque vira fofoca. Saem dos pés dos 2 volantes para os 2 meias. Ou saem do pé dos 2 volantes para os 2 pontas. Então você tem que impedir essa bola de sair por dentro. Se você não fizer isso, você perdeu o jogo. Eu acho que o Milito entende isso, né? O cara experiente, o cara consagrado, o cara que tem história no futebol. Pascoalzito. Compreende isso. Diga. Só uma coisa, você está tocando num ponto importante aí, porque se você analisar alguns lances, não só gols, mas lances de perigo, chances claras de gol que o Atlético sofreu, o Atlético faz uma boa primeira marcação com os caras da frente. É boa. Mas quando o adversário, invariavelmente, isso a gente viu contra o Vasco, isso a gente viu contra o Criciúma, o Atlético Mineiro, quando o adversário passa dessa primeira linha de marcação, essa marcação depois parece que ela não encaixa. Às vezes a gente percebe os jogadores do Atlético Mineiro meio na dúvida, parece que meio perdidos. Onde vai encaixar a marcação? E aí abre uns clarões, né? Abre uns espaços, que é onde o Atlético tem sido vazado, né? Que eu acho que a boa participação, até jogar pro Pascoal ali, vi que o Zinho tá na tela aqui, também deve querer falar, o Mauro. A minha questão é, o Daverson no cenário do jogo contra o River é um galo jogando. É um galo jogando. Não é exatamente que o Daverson entrou em campo para apertar e neutralizar a saída do River. E aqui tem
um dilema, é uma escolha complicada. Se aperta o Botafogo lá em cima, você sufoca lá em cima. Se essa pressão não estiver muito bem encaixada, a primeira bola que escapar, o Botafogo, você dá campo para o Botafogo no jogo decisivo? É isso. Você dá campo para um Almada, para um Igor fazer uma parede, desviar uma bola, para um Savarino, sabe, para um Luiz Henrique. Eu acho que é uma escolha complicadíssima. E por tudo que a gente tenta ouvir, imaginar, aproveitar, colher de informação por aqui, eu acho que o Galo se sente mais confortável em baixar um pouquinho a linha e travar o jogo de um Botafogo que teve problema recentemente contra esses times que baixam essa linha, estaciona o caminhãozinho ali. Como é que é, Pascoalzinho? Coloca 11 lá, pendura 11 na trave, né? Aí joga lá na tática do chaveiro, a tática do morcego, a tática do chaveiro. A tática do chaveiro tranca tudo e joga a chave fora. A tática do morcego bota tudo pendurado na trave. Mas o Zinho pode até me ajudar nisso, eu vou me recorrer do Zinho. Porque você não precisa fazer uma marcação o tempo todo na frente. Você pode fazer a marcação meia pressão. Sim. Existe a marcação meia pressão. Faz a marcação da linha do meio campo para trás. Ou o Daverson mais agudo na saída de bola dos zagueiros e faz uma marcação meia pressão. Aí você pode usar o Paulinho, o Hulk, pode usar o Scarpa exatamente nessa linha de 3 aqui na segunda linha, porque a primeira vai ser a do Daverson marcando mais adiantado. Eu acho que dá para fazer esse tipo de trabalho. Eu não abriria a mão. Deixa eu só fazer 2 perguntas para o Zinho, então. Pois não. Zinho, como é que você, na pele do Atlético, enfrentaria o Botafogo? E como é que você acha que o Gabriel Milito vai armar o time para enfrentar o Botafogo? Eu acho que ele vai começar com o Daverson. Porque se ele não jogar, qual é o jogador que jogaria para fazer a função de meia? Já que o Zarate tá fora. O Igor Gomes, o Bernard, que também fisicamente não vive o seu melhor momento. Então, assim, eu acho que ele começa jogando com um jogador que está mais pronto fisicamente. E a presença do Daverson como homem de referência prende os 2 zagueiros do Botafogo e obriga os 2 volantes do Botafogo a se preocuparem com Paulinho e Hulk. Porque esses 2 vão se movimentar, né? O Daverson prende os 2 zagueiros para esses 2 jogadores, Paulinho e Hulk, com a presença do Daverson, eles têm mais liberdade de movimentação, de criar ofensivamente. E aí coloca um pouco de preocupação ao Botafogo. Tem que se preocupar em marcar também. Você tem 3... Estou falando os 3 de frente sem contar os 2 alas, né? Mas os alas vão bater com os laterais do Botafogo. Mas eu estou falando a movimentação. Se não tem o Daverson, o Hulk tem que ser o centroavante. Aí o Hulk lá preso, parado lá na frente, não é muito a dele. Eu acho que o melhor sistema ou o melhor momento do Atlético foi com o Daverson dando possibilidade para Hulk e Paulinho, que são, para mim, os jogadores diferentes do time, junto com o Scarpa, né, e o Arana, mas jogam pela ala. Mas tô falando esses 2 caras que, bem fisicamente, tem que ver a condição do Paulinho também. Eu começaria com o Daverson, sem dúvida, e você dentro do jogo, você pode mesclar. Você pode fazer uma marcação com linha alta no início, pressionando para tentar fazer o Botafogo ter dificuldade, mas não dá para você fazer isso 90 minutos e pode ter prorrogação. Então você mescla. Momento, baixa um pouco a linha, compacta o time. Aí é tática. É o Milito treinar o time. Deve estar treinando já há bastante tempo. Ver a condição do Paulinho, ele voltar um pouquinho para compactar o meio campo. Mas acho que a presença do Daverson ajuda um desempenho melhor de Paulinho e Hulk. Mauro, você também acha a tendência é o Daverson começar o jogo mesmo? Não é a hora de inventar moda? Eu não sei, tenho dúvida. Acho que sim. Eu também começaria, acho que sim, mas acho que o jogo é diferente de como ele jogou em casa para cima do River. Eu tô com a maioria do que eu tenho dos torcedores do próprio Atlético que eu tenho ouvido aí, nada de ir para cima, fechar a casinha. Acabamos de ouvir ali o Mena entrevistando. Fecha aqui um pouquinho, aí sim eu vou botar uma bola pro Paulinho. Mas quem seria o jogador, o presidente, para jogar no lugar do volante a mais? Do Daverson? Botar mais alguém no meio ali para ajudar o Otávio, o Alan Franco. Eu botaria mais um, ele não tem o Zarate, mas ele... O Bernard não está entregando o que a gente gostaria. Longe disso. Mas poria mais alguém ali no meio se ele não sair com o Daverson. O que eu acho que pode acontecer, assim, eu não imagino, a gente acabou, até ontem comentamos a boa atuação do menino do Alisson, né, no último jogo, mesmo perdendo. É um jogador diferenciado, mas é um jogador para segundo tempo. Se a coisa não estiver funcionando, para ele ser meio Luiz Henrique da vida ali, partir para cima, driblar, tentar, chutar e tal.
Eu acho que esse cara é na manga. Mas povoar mais o meio-campo. Aí é povoar mais mesmo. Por mais gente e deixar só aquele estilo que funcionou muito, né? Só com o Paulinho e o Hulk para arrancar. É que entrou o Davis no time, e o Davis não jogava a Copa do Brasil, né? Jogava só na Libertadores, e realmente foi muito bem com o Fluminense. Mas jogos em casa, né? Não sei, é diferente. Eu acho que o jogo do River... A princípio, a escalação do River, que inclusive nem tinha o Zarate na época, não jogou. Então tá ok. Então o Davis, o Paulinho e tal. Mas não sei se jogando com a mesma estratégia que jogou contra o River, que era em casa, era o primeiro jogo de uma decisão, agora a decisão única, uma necessidade muito grande de fazer um resultado e a coisa funcionou. Mas precisava fazer em casa para não ter que ir buscar lá no jogo da volta. Na última partida, né, Pedro Ivo, em que o Milito escalou a maior parte dos titulares, sábado, no Morumbi contra o São Paulo, o Daverson ficou no banco, entrou no segundo tempo, o Igor Gomes ocupou ali o meio-campo e o ataque do Atlético funcionou, não dá para dizer, inclusive com participação direta dos dois principais jogadores, né? Duas participações indiretas do Hulk, vamos dizer assim. Indiretas não, porque aquela cacetada que ele deu no travessão e deu rebote pro Paulinho é uma participação direta, e a outra foi uma assistência, botou a bola na cabeça do Paulinho. Vocês acham que o Milito pode, de alguma maneira, ter usado esse jogo contra o São Paulo para, ou já pensando na decisão da Copa Libertadores, o modo como ele enfrentaria o Botafogo sábado aí no Monumental? Mas ele não usou o Scarpa, né? Só para saber nesse jogo. Não usou o Scarpa. Nesse jogo ele não usou o Scarpa. Nem o Arana, que ainda estava se recuperando de um problema no tornozelo. O Scarpa estava também lesionado. Tinha o Bernard. O Bernard começou esse jogo. Mas, Plihal, só para botar mais uma situação, quando o Atlético vai enfrentar o River no segundo jogo, que era o decisivo, ganhou em casa, tinha uma vantagem, ele não tirou um atacante para botar mais um volante, para jogar no Monumental contra o River. É que ele tinha... eu lembro disso, mas mesmo ele tinha 3-0 de frente, né? Mas poderia ter colocado aí que ele tinha que tirar um atacante para povoar o meio para marcar. Pode ser também. Vocês dois, William Tavares, Pedro Ivo Almeida, acham que o último teste real do Atlético foi sábado contra o São Paulo e desse jogo a gente pode tirar alguma coisa sobre começar ou não com o Daverson? Eu acho que dá para tirar uma ideia de ter gente já mais no meio de campo. Eu entendo quando o Zinho fala que ele não fez isso lá na semifinal, só que a semifinal já tem um tempinho. E tem um tempinho também que o Galo não se acerta. Não é que esse time com o Daverson sabe jogar pressionando lá em cima ou sabe jogar recuado, esperando uma bola esticada para ele, tá com a memória fresca disso, então é só replicar para o jogo aqui de sábado, porque vem fazendo isso. Não, esse modelo não consegue nem ser replicado. Não consigo olhar e falar, olha, o último teste foi em tal jogo, porque o Galo jogou assim, performou bem, jogou bem, pelo menos empatou fora de casa, arrancou um empate, conseguiu uma vitória, que já é bem raro, né? Não vence desde aquele jogo de ida contra o River, então por isso ele vai replicar. Você replicava ali, eu acho que tinha muito da questão da unidade, da confiança do time, na ida e na volta. Eu entendo quando o Pascoal fala que tem que ter o Daverson e pode pressionar lá em cima, entendo quando o Zinho fala também agora da situação do que foi visto no jogo da volta, aqui no Monumental mesmo, contra o River. Só que se abrir um mundo de possibilidades, o Botafogo é outro, a final única é outra. O discurso do Milito na última entrevista coletiva lá depois do jogo contra o Juventude, quando ele é perguntado sobre o Botafogo, ele fala sobre preocupação em neutralizar, preocupação com marcação. E acho que ele pode querer ocupar um pouco mais ali, sabe, ter um pouco o Paulinho com o Hulk lá na frente, sem o Daverson. Acho que pode ser uma possibilidade. Não estou aqui falando como informação de que vai ser assim, acho que é uma possibilidade para depois, no segundo tempo, veja bem, não é abrir mão do Daverson. Eu não abro mão do Daverson no jogo de caráter tão decisivo. Você tem 45 minutos de segundo tempo, você pode ter 30 minutos de prorrogação, você tem essa carta do Daverson na manga, acho que ele vai estar em campo. Talvez não de início. Então tem possibilidades, e olhar para sábado, imaginar um Galo sem o Daverson, acho que é compreensível. Não é que a semifinal foi semana passada, então tá fresco. Repete isso. Ô Pedro, William. Você tá falando do Daverson? Fala, Mauro, pode falar, Mauro. Não, eu acho que um exemplo, quando ele jogou só com dois no meio campo, no caso foi o Otávio, que ele não teve Fausto Vera, que foi contra o Flamengo, foi um vareio, só os dois ali. Exato. Foi. Aquele jogo Maracanã. Maracanã.
Então, povoar o meio-campo, não vejo como muito absurdo, não, mesmo sendo o Davidson o cara que teria que sair. Aí desta vez, ele colocar todo mundo. Porque aí tem o Fausto Vera, o Alan Franco e o Otávio. Então, se ele sair com esses 3 ali, eu não acho muito absurdo, não. Eu só falei pro Zinho, pô, tava 3-0 o jogo de volta, aí o Zinho argumentou, mas especialmente por isso, ele se fecha ali, não corre nenhum tipo de risco. Mas com 3-0, se você tomar um gol, não é tão prejuízo, você consegue se recompor. Dessa vez, se ele vai para frente e toma 1-0, o que faz? O Botafogo abriu 1-0, como é que você vai buscar? Posso fazer uma perguntinha para você? É o seguinte, você está perdendo 1-0 para o Botafogo e sabe que o Botafogo tem uma vertente ofensiva excepcional. O time é voltado para o ataque. O time do Botafogo é muito diferente do que a gente vê no futebol brasileiro. O time do Botafogo, diferentemente de qualquer, do 99% do futebol brasileiro, não joga só na bola. Um time que disputa no físico. Todas as bolas na disputa individual é no físico. Primeiro, corpo a corpo, depois a bola. Primeiro, o tranco no adversário, depois disputa a bola. Sabendo disso, você toma 1-0, aí você chama o Davidson para resolver o problema? Deixa ele entrar desde o começo, porque ele faz um gol e alivia o problema. Ou você toma um gol porque você entrou com ele. Não, ele pode... Você pode compor o Paulinho, pode compor o Scarpa. Você pode compor o Paulinho e o Scarpa para ter possibilidade de saída. A gente tem a imagem do Davidson muito forte, principalmente pelos jogos contra Fluminense e River Plate. Sim. O jogo do River, que foi o mais recente, já faz 10 partidas. De lá para cá, o Davidson jogou bem? Mas o Davidson teve... porque teve muito... Nas oportunidades que ele teve em campo. Na Copa do Brasil ele não pode jogar. Na Copa do Brasil ele não pode jogar. Pascoalzinho. Diga, Pedro. Deixa eu dar uma provocada. Quando você fala, deixa o Davidson lá que ele resolve, eu acho que uma coisa, a meu ver, é você pensar e falar, descansa o Hulk lá na frente sem essa recomposição, que se a bola bater nele, ele pode resolver. Eu não acho que necessariamente o Davidson é o cara que você vai dar a bola no pé dele, ele vai resolver. O Davidson precisa de algo bem criado. Ocupa muito bem, é um cara decisivo, se a bola chegar dentro da área ele vai estar pisando na área, vai estar brigando, tudo bem. Agora não é exatamente, eu vou descansar o Davidson, bota para fechar o Paulinho, o Hulk, o Arana, quem seja por ali, porque o Davidson vai estar lá na frente para resolver. Acho que é uma característica um pouco diferente que se fosse, por exemplo, o Hulk. Recompõe com mais um, deixa o Hulk um pouco mais solto lá na frente. Mas aí você tira, com o Hulk você perde a velocidade, Pedro. Você vai botar o Hulk na frente, e aí você perde um arranque. Eu vou subir com o Davidson para pressionar. A primeira bola que esticar nas minhas costas, eu fizer uma parede, passar uma Almada, passar um Savarino, passar um Luiz Henrique, eu faço o que com o Davidson? Não, Pedro, não, Pedro. Você tem o Davidson mais adiantado, uma segunda linha com Paulinho, o Hulk e o Scarpa, perfeito? Você tem uma segunda linha. Esses três correndo pro Davidson resolver? Não precisa todo esse esforço. Não precisa todo. Você não vai correr os 110 metros. Você não vai correr os 100. Para você fechar uma linha com o time contra o Botafogo, você precisa para fechar a linha, você não corre 110 metros. Você corre 20 e corre 30. Corre 20 se você tem uma compactação da defesa com o meio-campo. Os zagueiros com os volantes e os três meias. Você tem os zagueiros, os laterais, você tem os dois volantes e os três meias. Estou falando, estou dando um diagnóstico assim bem rudimentar, né? O Hulk, o Scarpa e o Paulinho, funcionando como três meias, para deixar o Davidson um pouco mais adiantado. Você cria primeiro um problema para a defesa adversária. Um segundo problema, o Zinho falou agora, a saída de bola dos dois volantes. Eu vou repetir para vocês. Se você deixar os dois volantes do time do Botafogo tomar conta do jogo, acabou o jogo. Por isso, talvez você precise de três volantes do outro lado, Pascoal. Acabou o jogo. Mas se você botar três volantes, você vai botar os volantes na frente da zaga. Isso. E não para sair a marcação em cima dos volantes adversários. Quando os volantes vierem na marcação, os dois meias do Botafogo já estão com a bola. Ô Pascoal, por que você acha que na semana passada no Horto, o Atlético não saiu pro jogo? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo? Não, eu achei. Existem jogos e jogos. Esse é o jogo da decisão. Esse é o jogo que vai decidir. Não exige ainda mais cuidado? Esse é o jogo. Primeiro que ele não jogou com o time completo. Jogou com o time. Que perdeu um jogador. No primeiro tempo. Mas jogou com bastante titulares, né? E era um jogo muito, muito pesado também, porque o Botafogo mas jogou com um jogador a menos também. Perdeu no fim. Mas olha só, vamos lá. Mas só um detalhezinho, William. Não tinha Batalha, não tinha Scarpa, o Hulk entrou no segundo tempo. Sim, mas o Atlético jogou melhor no 10 contra 11 do que no 11 contra 11.
o Botafogo teve mais chances quando tinha o mesmo número de jogadores do Atlético do que no segundo tempo. Por quê? Porque o Atlético, no segundo tempo, aí se fechou mesmo. É o Zinho que tá falando lá. Pode falar, Zinho, por favor. Não. O meu argumento foi esse que o William deu. Eu não acho errado também essa possibilidade que o Mauro e o Pedro estão falando. Não acho um absurdo não, hein, gente? Eu acho que pode acontecer. É possível acontecer. Normal. Eu não faria. Eu acho que as duas são plenamente compreensíveis, né, Teto? É estratégia de jogo. Isso. É estratégia de jogo. Ele pode fazer isso sim. O Pedro e o Mauro têm argumentos. É bom, o debate é bom. Eu só estou dizendo assim, eu não acho que o momento... Se for o Otávio, é até diferente. Aí eu tô assumindo que eu vou dar a bola para o Botafogo, vou me fechar, compactar e tentar um contra-ataque. E no segundo tempo eu coloco o Davis. Agora, tirar o Davis para botar o Igor Gomes... Entendi. Que em momento nenhum no ano me mostrou essa capacidade para ser o jogador da decisão, eu acho meio complicado essa. Eu tô tentando decifrar esse mistério, porque eu tô com o Zinho. Não acho que tenha certo ou errado, não. Acho que é uma escolha ali, é um dilema. Claro. E o Melito tem capacidade para tomar essa decisão. Ele usa o Otávio 90 minutos no meio de semana. Foi. Eu acho que se o Melito está pensando em começar com o Otávio num jogo de muita intensidade, muito combate, muita disputa física no meio de campo, ele não iria com o Otávio 90 minutos no meio de semana num jogo que não valia, entre aspas, muita coisa pelo brasileiro. Se olha ali para o lado, Igor Gomes também. Igor Gomes. Eu acho que o desenho não é exatamente com essas peças para ocupar o meio de campo. Mas ou ele está blefando muito, ou tudo que ele fala nas entrevistas é sobre ter mais gente por ali e não necessariamente sacrificando, tendo que baixar muito os caras de decisão de criação dele. E só para trazer até uma pitada a mais do que o Mendes já pegou lá na festa atleticana, que a gente passou o dia ouvindo, a turma atleticana toda por aqui quer o Galo lá atrás. O medo, falta de confiança. Aquela coisa do Galo doido. Mas é um respeito do tipo, não dá campo pro Botafoguense sábado, não. Tem uma coisa muito de fecha lá atrás e quase sempre é 1x0 magrinho, é o gol do Davidson no final, rapaz, é uma bola do Hulk lá de fora. Sabe o que eu tava pensando não necessariamente esse peito aberto ali contra o Botafogo. Então, você sabe o que eu tava pensando aqui, até para passar com vocês? Esse é um jogo que quem fizer o primeiro gol dificilmente vai perder. Por que essa pergunta? Vamos pensar nas características que a gente está discutindo aqui. Rapaz. Se o Galo fizer 1x0, amigo, aí fechou geral. E o Galo é bom de fazer isso, fez isso nas Copas, em vários jogos, contra o São Paulo, por exemplo. Ele se fecha e o Botafogo tem demonstrado dificuldade em romper essas barreiras. Porque teve aquela sequência de empates contra times fechadinhos. E a barreira com 1x0 contra no jogo único, a ladeira fica aqui, ó. Muito maior, muito maior. Em compensação, vamos lá, isso se o Galo fizer 1x0. Se o Botafogo fizer 1x0, o Galo vai ter que, de alguma forma, buscar esse gol se abrir. E aí, quando você dá espaço pro Botafogo, e Palmeiras. É o que o Botafogo mais quer na vida. Então, assim, quem fizer o primeiro gol, quem fizer 1x0, dificilmente perde. Vai botar 8 ou 9 dedos ali na taça? Então, eu acho que é pouco provável de ter virado. O Mauro trouxe, como é que é, Mauro? Você trouxe aí no início do programa, desde quando o Botafogo não perde, que você falou? A última que ele perdeu no Brasileirão foi contra o Juventude, num jogo que entrou praticamente com os reservas, porque o jogo seguinte era a decisão com o Palmeiras. Aí estava 3x0 no primeiro tempo, aí põe esse aqui, pôs o 3 ou 4, fez 2 gols. De lá para cá foram exatos 20 jogos, apenas com a derrota com o Peñarol, depois de ter tido a vantagem do Rio de Janeiro. Tem um monte de empates? Tem. Mas é um time que tá 20 jogos sem saber o que é perder, difícil, que quando perdeu tinha uma vantagem. O outro tá 10 sem ganhar. É difícil bater, hein? E quando a gente falava em instabilidade nas últimas semanas, era muito sobre não conseguir furar a retranca. Mas o John quase não sujava o uniforme, foi sujar contra o Palmeiras. Sim. Então, assim, o Botafogo não proporciona Botafogo, muitas chances claras para o adversário. É difícil de imaginar um Botafogo largando na frente e sofrendo, concedendo grandes chances para um Galo. Porque aí, tendo o Galo com volume, o jogo fica aberto. Na trocação franca, aí eu acho que a coisa fica melhor para o Botafogo. O que vocês acham aí no estúdio, hein? Não, só falar uma coisa, se a gente pensar, faz sentido. O Otávio jogou 90 minutos contra o Juventude, então tudo bem que foi terça-feira o jogo, dá para recuperar, mas aí ele não precisava. Aí o Igor Gomes foram só 45, será que ele estava pensando no Igor Gomes? Aí eu tô com um Zinho nessa. Para tirar o Davis, mudar esquema, para ser o Igor, a não ser que fosse o Igor só de marcação ali,
Ali atrás... Vamos colocar agora daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, uma entrevista, o trecho de uma entrevista que o Daverson deu para a ESPN. Vamos colocar agora? Só completar uma coisa. Ah, tá, a entrevista foi agora. Deixa eu só completar, em cima do que o Pedro Ivo estava falando. Eu quero saber dos 5. Eu tentei lembrar, não consegui. Se vocês se lembram de um finalista de Libertadores, há 3 dias da partida decisiva, chegar no momento de tanta instabilidade, aí independentemente de ser brasileiro ou não. Um time chegar em má fase para jogar uma final de Libertadores. Vocês se lembram? Essa é uma questão. 10 jogos sem vencer. O Flamengo não chegou num momento bom contra o Palmeiras. O Flamengo contra o Palmeiras. Verdade. Tinha 5 jogadores fisicamente bem debilitados, com problemas físicos. Mas nessa proporçãozinho de não vencer a 10 partidas. Renato tomando pancada de tudo que é lado. Foi. O Renato tomando pancada de tudo que é lado. O Renato lá no jogo Flamengo e Grêmio, querendo aliviar o Grêmio, a torcida louca com o Renato. O momento não era bom do Flamengo naquela decisão. Sem dúvida, concordo, mas é que sempre a proporção das coisas no Flamengo é diferente. Eu tô falando de, assim, 10 jogos sem vencer uma partida. Algo do gênero, algo parecido, vocês se lembram? E outra, se a gente pegasse as escalações... Vai ter que puxar para lembrar. As escalações de Atlético e Botafogo em janeiro desse ano. E dissesse que em quase dezembro, final de novembro, dia 30, último dia do mês, faltando um mês para acabar o ano, um daqueles 2 times estaria cogitando... Os 2 times iriam se enfrentar numa final de Libertadores e um dos 2... cogitava seriamente se retrancar. Eu quero dizer uma coisa pra você, a bola de cristal do Mauro quebrou. Então não dá pra prever tudo isso, não. Qual é a data? Em janeiro, você pega as escalações dos 2 times. Não, mas o Botafogo... Não, 1º de janeiro não dá, porque o Botafogo tá começando a ser montado. Foi o time mais bem montado do ano, foi o Botafogo, né? Você vê que ficou um cara só do ano passado. Mas e foi buscando. Ninguém sabia que era o Igor Jesus. Não, então, estava começando a buscar. E nem na Libertadores o Botafogo estava em janeiro. Inclusive, nem nessa pré, né? Se ia ter emocional para passar pela pré. Mas eu digo pelos jogadores... Eu lembro que a discussão, inclusive, se falava, será que passa pelo Bragantino? Lembra? Sim. Será que passa pelo Bragantino? Tava nesse nível. Não fosse aquele início de ano espetacular ali do Júnior Santos, ninguém confiava muito no Botafogo. É verdade. Como é que vai reagir? A gente vê a escalação do Atlético. Um mês atrás acabou de derrapar no Brasileiro. O Atlético tem tanto jogador bom. O Atlético tem bons zagueiros, tem ótimos laterais, tem Hulk e Paulinho, 2 jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. E o normal é a gente achar que o Atlético tem que jogar retrancado contra o... E eu também acho, hein? Eu também acho. Isso significa o quê? Que o trabalho do Arthur Jorge é muito melhor que o do Benítez? Não, isso é só uma tradução do acontecimento. De onde não tem nada, não sai nada. A expressão de onde você não está esperando nada, não sai nada. Ah, não, estou esperando uma coisa espetacular que vai acontecer, mas até agora não aconteceu. Mas eu estou esperando que o espetacular aconteça. Ganhar, e é por isso que a torcida do Atlético diz a todo momento. O time do Botafogo é melhor, mas a gente vai entrar para ganhar o jogo. Eu, por notar isso e vendo isso, todos esses acontecimentos, dos 20 jogos de invencibilidade do Botafogo, dos 10 jogos sem ganhar, vê como é que são diferentes, né? Um tem 20 jogos de invencibilidade, mas tem um punhado de empate com um time que não deveria. O outro tem 10 jogos sem vencer, com possibilidade de ganhar alguns jogos que não ganhou, né? E aí você faz esse cômputo, você fala assim, eu tenho que decidir esse jogo. A decisão, a expressão, o jogo, a tensão, a vibração. O Arana falou que não consegue dormir. Hoje ele falou, eu não consigo dormir. Mas eu só penso assim, porque então, jogador por jogador, se a gente fizer um cara a cara, eu não sei se já foi feito, mas certamente alguém vai fazer até sábado. Amanhã é dia disso. É muito pau a pau, e é possível que o Atlético ganhe um cara a cara do Botafogo. É possível. E a gente não tem a menor dúvida que o time do Botafogo é melhor que o Atlético. Eu também acho. Mas, Plihal, eu acho que é circunstancial, porque quando você... Vamos puxar um pouquinho ali para frente a amostragem, não necessariamente lá em janeiro, mas quando chega o Arthur Jorge, jogo contra a LDU, Libertadores, já tinha alguma outra peça, puxa um pouquinho depois ele para o meio de campo. Acho que é circunstancial. O trabalho do Arthur Jorge, ele aconteceu e muito bem. A gente passa semanas aqui falando que o Botafogo joga, se não melhor, um dos melhores futebol do Brasil. Sim. Ali. O melhor futebol do Brasil, acho que tem muita gente que concorda. Se olha para o trabalho do Milito. O trabalho do Milito, ele quase fez água. Ele teve que dar um passinho para trás. Ele começa voando. Ele tem característica, ele quer fazer o time jogar, o Galo tem elenco, tem muita... mas não aconteceu. Então eu dou um passinho para trás.
Eu preciso me garantir nas Copas, a coisa não está funcionando no Brasileiro. Então, ele é um pouquinho mais pé no chão, ele é um pouquinho mais pragmático, ele dá uma reprogramada ali em tudo que ele pensa, ele vai jogo a jogo. Como é que ele passa pelo São Paulo? Como é que ele passa pelo Fluminense? Como é que ele passa pelo River na semifinal? Então, não necessariamente é um Milito que virou e falou, eu vou tirar o melhor desse time com bola. Então, foi um Milito que, ao longo do mata-mata, ele se notabilizou por saber jogar sem a bola no momento que o confronto pedia. Então, quando você vê um time voando com a bola no pé em termos de desempenho, que é o Botafogo, e o Milito que fez o Galo aprender a jogar sem a bola quando precisava, eu acho que isso leva a gente para esse desenho de o Botafogo não vai abrir mão do que vem fazendo desde sempre, com o Arthur Jorge, que estreou na altitude com 4 caras lá na frente falando, eu vou jogar, eu vou pra cima. E o Milito é um cara que, se a gente tinha uma ideia de jogo lá atrás, a gente olhou e falou, opa, na Libertadores precisar dar um passinho para trás. Como é que o Milito passa pelo São Paulo? Uma bola do Lucas na trave e uma bola aérea no final sem o Galo querer jogar. Como é que passa pelo Fluminense? No primeiro jogo não joga. Contra o River, segundo jogo não joga. Tudo com placar construído, porque mata-mata é assim. Copa te permite isso. E foi o que ele apostou. Ele apostou no mata-mata. Ele viu que o brasileiro estava complicado. Esse pragmatismo vai estar presente no sábado. O time sofreu muito no período de Copa América. O time sofreu com lesões também. Ele entendeu que a Copa era o caminho. Exato. E ele fez... E outra coisa, eu acho que tem alguns méritos ali no Milito. Primeiro, ninguém lembra, mas ele recuperou o Arana, cara. Sim. Lembra que o Arana não estava bem no Galo. Ele recupera o Arana, ele recupera o Scarpa. Ele recupera o Scarpa, vai bem também. Daí o time voa naquele começo, é o que você falou. Depois ele acaba tendo que se adequar a uma série de situações e entender o que ele precisava fazer até para as Copas. E ele coloca o Galo nas duas finais, na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Ele tem seu mérito. Agora, claro que o trabalho do Arthur, ele é mais consistente. E sim, eu acho que o Botafogo, claro, tem um elenco, tô falando de elenco, melhor. Galera, tá definido. Sim, está definido. Bora trazer essa notícia aqui para a massa atleticana. Quem irá, galera, representar o Galo? Quem o Galo escolheu como representante aí na abertura da final da Copa Libertadores? Quem irá entrar, né, com a nossa querida Taça da Libertadores? Será o nosso querido Diego Tardelli, né, galera? Campeoníssimo aí pelo Galo, campeão aí Libertadores, Copa do Brasil. Gigante na nossa história aí, apesar de muitos atleticanos criticarem, né? Porque às vezes, né, preferiu um clube do que o Galo. Mas isso aí, galera, acho que tem muito mais coisas positivas para lembrar do Tardelli do que coisas negativas. Eu sou o cara que eu sou muito fã do nosso Dom Diego. E pelo lado, galera, do Botafogo, o Jairzinho irá representar aí o Fogo, na entrada aí, né, entrando com a taça aí da Libertadores. E é isso, galera, essa é a dupla aí que carregará a taça aí no sábado antes da final, beleza? Então, galera, comenta aí se você gostou do representante da massa, do representante aí do Galão. É isso, galera, a matéria do GE, onde detalha aí todos os procedimentos aí da entrada da taça e como vai proceder aí a cerimônia da final. É isso, galera. Gostou, galera? Comenta aqui, se inscreva, deixa aquele likezão. Você que é torcedor do Galo, para não perder nenhuma notícia do nosso querido Galão da Massa. Se inscreva, deixa o like. Um forte abraço e eu fui.